Fala, meu confrade, tudo bem? Hoje é dia 9 de novembro de 2023 e esse aqui vai ser o Loucos por Automobilismo 363, que é o Loucos de Perguntas, né, que vocês fazem para nós lá na página do Auto Racing, o 363 mesmo. Toda quinta-feira a gente abre uma página no Auto Racing para você fazer perguntas. E quando chega a uns 20 e poucas, até no máximo 30 perguntas, a gente fecha. Então você tem que ficar esperto. Se você quiser fazer pergunta, você tem que ficar esperto, né? A partir da hora do almoço, pode ser aberta a qualquer momento essa página. E assim que tiver essas perguntas, a gente fecha. Então, por exemplo, hoje ela ficou aberta, se eu não me engano, 20 minutos. Talvez nem isso. Porque em 20 minutos já deu 30 perguntas. Então tem que ficar esperto lá, né? Quando a gente abre a página, a gente coloca também no Facebook e no Twitter. Se bem que nós estamos com um probleminha no Facebook, né, que a gente não está conseguindo resolver, então às vezes demora muito para aparecer lá, algumas vezes alguma coisa não aparece, nada. Bom, vocês devem estar estranhando que eu estou sozinho, né? Eu estou sozinho porque o Bruno teve uma emergência agora à tarde, então não teve condição, e o Fábio tem que trabalhar, né? Então, e à noite eu tenho um compromisso, então a gente tem que fazer o louco bem cedo. Eu nunca fiz tão cedo assim, né? Agora são 4:30 da tarde e vamos lá. Como sempre, eu não vi as perguntas, né? Eu acho que foi mais legal assim, então pode ter alguma coisa que eu não saiba, eu tenho que pesquisar tudo, mas vamos lá, o que der para responder eu vou responder, tá bom? Obrigado por terem mandado as perguntas e obrigado também pelo retorno da matéria do churrasco que eu fiz aqui com o Dude, com o Mate, né? Domingo, tive que até publicar em duas partes, porque muito grande, muitas horas de gravação, muito difícil passar isso para uma gravação, tudo falado, muitas vezes ao mesmo tempo, durante churrasco, muito difícil passar isso para o papel, né? Então, ontem para fazer a segunda parte foi quase o dia inteiro, que vai no gravador, vai, volta, aí escutou bem, é isso mesmo? Isso não pode, isso pode, bem complicado, mas ficou bem legal, o pessoal está gostando muito. Agradecer pelo retorno de vocês, tá bom? Vamos começar com as perguntas. A primeira é do Anderson Martins. Ele está dizendo que é previsto temperaturas muito baixas em Las Vegas. Se isso poderá atrapalhar a Red Bull e trazer alguma imprevisibilidade para o GP. Pode sim, Anderson. A Red Bull pode sim, mas principalmente na classificação, né? Porque a Red Bull é um carro que demora um pouco para esquentar os pneus. Em compensação, é um carro que mantém os pneus muito melhor que os outros, né? Justamente por ter essa dificuldade de esquentar os pneus. Então, na classificação, pode dar zebra e nenhum piloto da Red Bull fazer a pole. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer sim. Mas na corrida, eles não têm esse problema, esquenta logo o pneu, né? Em algumas voltas ele vai para a temperatura certa, e aí é o carro mais rápido, e a pista é basicamente reta, com pouquíssimas curvas, então aí são favoritos mesmo, favoritaços, né? Principalmente o Vespa, né? É isso aí. Depois o Leonvi chama o Bruno de Marajá, que é mesmo. Ele pergunta se o Mate respondeu ou responderia alguma coisa sobre suposta rixa entre Horner e Marco, se procede esses rumores de briga nos bastidores entre eles. E aí ele coloca, depois vocês vão lá na página de perguntas, porque ele coloca um vídeo do traçado do F1 moderno, um traçado antigo de Interlagos, né, e pergunta se ainda tem alguma chance de esse traçado antigo ser restabelecido. Bom, sobre a rixa do Marco e do Horner, o Mate não falou nada, né? O que o Mate falou é que a rádio ali da equipe, né, rádio mecânicos, vamos dizer assim, engenheiros, etc., estão dizendo que o
o conselheiro lá, o Marco, ele está fora já, né? Quando acabar a temporada, ele vai talvez fazer um pronunciamento aí que vai se aposentar, tudo, mas na verdade não é um aposentadoria, ele está sendo aposentado e não ele que está se aposentando, entendeu? Mas ele falou que isso não é oficial, ele ouviu muito, está ouvindo muito isso por lá, mas não é oficial. Então, sobre rixa com o Horner não falou nada, não falou nada em momento nenhum. Então eu não saberia te dizer, eu chutaria aqui, né, alguma coisa. O Gauchinho perguntou se a pista de Las Vegas parece um porquinho desenhado por uma criança. Qual piloto ou equipe pode se adaptar melhor a ela? Gauchinho, a Red Bull, né? O Max Verstappen e a Red Bull. A adaptação deles a todas as pistas é muito boa, né? Eles ganharam todas as corridas, menos 3 do ano até agora. O Sainz ganhou uma e o Pérez ganhou duas, as outras todas o Vespa ganhou. Então é evidente que ele é o favorito para Las Vegas e para Abu Dhabi também, né? Provavelmente ele vai ganhar as 2 corridas. Mas não é uma ciência exata, alguma coisa pode acontecer, né? E não ganha corrida, mas é favorito. Sempre, sem dúvida nenhuma que ele é favorito. Bom, o Murilo, Adalto, por favor, nos ajude a explicar o que aconteceu com a Mercedes do GP no Brasil. Primeiro, na sprint de sábado, um calor infernal, o Russell fez boa corrida, chegou em 4º lugar. Depois, na corrida de domingo, com menos calor, a Mercedes pioraram no stint. Bom, Murilo, se você leu a conversa lá com o Dude, né, e comente a primeira parte, o Dude fala o que aconteceu, assim, com as palavras de um cara lá de dentro, entendeu? Melhor do que eu explicaria. Basicamente, eles erraram. Basicamente, eles tiveram que aumentar a altura do assoalho em relação ao solo. Isso já estragou o carro. E eles tiveram também um problema de refrigeração da UP, que eles tinham previsto uma temperatura mais baixa, que aconteceu inclusive aqui em São Paulo, não sei de onde você é, Murilo. Aconteceu aqui em São Paulo na segunda e na terça, né? Ontem já voltou a fazer calor, quarta-feira. Mas segunda e terça fez bastante frio de ficar de cobertor, né? Só que domingo não, né? Então a previsão do tempo estava um dia atrasada. Então foi basicamente isso que aconteceu, por isso que o carro não andou nada, com o assoalho levantado gastou muito pneu, o carro ficou muito traseiro, o motor teve que ir no mapeamento, não podia usar mapeamento agressivo, então o carro ficou todo torto, o carro às vezes saia de frente, saia de traseira, mas mais de traseira, né? E não tinha reta, ficou com mais arrasto, tiveram que aumentar um pouquinho a asa traseira, não tanto quanto os pilotos até gostariam, porque senão todo mundo ia passar por cima dele, todas as retas, eles não iam aguentar 10 voltas sem tomar 3, 4 ultrapassagens. Então foi isso que aconteceu. Bom, vamos para o Davi, mas se você quiser ler com mais precisão, vê lá a primeira parte o Dude explica. Davi Macarini. Gostaria de solicitar seus comentários a respeito das notícias recentemente veiculadas em alguns meios de comunicação. As notícias alegam que apenas 50 dias do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o Festival Detal não conseguiu entregar o circuito em perfeitas condições. Além disso, chamou bastante a minha atenção a informação de que uma parte dos recursos destinados à organização do evento precisou ser realocada para lidar com reparos não planejados, como a restauração. Davi, eu não sei. Eu estive lá, né? Eu fui quinta-feira lá. Eu estava com um problema no nervo ciático, então eu tomei um remédio, eu prometi para vocês que eu ia. Eu fui e achei tudo muito, muito bom, muito bonito, muito bem feito. Até falei, parecia coisa de primeiro mundo. Eu não vi nada disso, entendeu? Então, agora, se teve que ser recurso realocado, não teve, não sei, não tenho ideia. Mas o que eu ouvi lá é que esse The Town,
ou algum outro evento que teve lá, até ajudou a melhorar um pouco Interlagos, como até mais bonito. Foi isso que eu ouvi. Tá? Agora vamos para o Sync Header. Grandes confrades, pergunto a vocês sobre o regulamento da F1 e sistema de uma mudança grande e cara a cada 4 anos não ingessa a categoria. Não seria mais funcional uma mudança de regulamento mais barata todo ano do que uma a cada 4? Isso impediria domínios. Parabéns pelo programa. Sync Header, eu acho o seguinte... esse regulamento que estava até 2021, eu acho que eles deviam ter deixado mais tempo, porque você vê, a Red Bull chegou, outras equipes estavam chegando, Ferrari estava chegando, então eventualmente chega. Quanto mais tempo você deixar um regulamento, mais as equipes sempre saem uma na frente, às vezes duas, mas a maioria das vezes é uma, e as outras vão chegando, né? Então, e quando as outras estão chegando ou chegam, muda o regulamento de novo. Então talvez fosse bom manter o regulamento mais tempo, né? Fazer pequenas mudanças, até como você disse, pequenos ajustes, né? Sempre no intuito, na minha opinião, de agrupar o pelotão, né? Quanto mais agrupado o pelotão, melhor as corridas, melhor para nós que somos fãs de corrida, né? Então, pensando em quem gosta de Fórmula 1, lógico, todo mundo tem suas preferências aí por pilotos, né? Mas eu imagino que quem acompanha a gente, quem lê Auto Race, quem vê o Loucos, tem a Fórmula 1 acima dos pilotos, né? Porque os pilotos vão embora, né? Os pilotos vêm e vão, né? Eu acompanho a Fórmula 1 desde 1972. 72, né? Olha quantos pilotos eu já não vi. Chegando, fazendo carreira, indo embora, voltando. E eu sempre gostei de Fórmula 1. Né? Tem épocas que eu gostava um pouco mais, tem épocas um pouco menos, mas sempre gostei muito de Fórmula 1, sempre acima dos pilotos. Então, eu acho que a Fórmula 1 tem que... a meta dela tem que ser todas essas pequenas mudanças sempre para agrupar o pelotão. Tá? Para deixar os carros mais próximos, para agrupar o pelotão, porque daí as corridas ficam melhores. O Carlos Eduardo Ferreira. Boa tarde. Muito boa participação de vocês no Loucos. Deveriam fazer mais colaborações como essa, parabéns. Falando, não entendi, Carlos Eduardo, como assim a nossa participação no Loucos? A gente é que faz o Loucos, eu, o Bruno e o Fábio, às vezes só eu e o Bruno, e às vezes só eu. Falando de F1, gostaria de saber se temos o parecer dos pilotos e equipes sobre os pneus que foram testados esse ano, que deveriam estrear no ano que vem. Outra coisa, a chuva de sexta em Interlagos para ter atrapalhado a performance de alguém, pensando no emborrachamento da pista que ficou prejudicado? Bom, os pilotos não gostaram muito dos pneus, os pilotos não gostam dos pneus, né? Há muito tempo já. É uma fórmula pneu, é uma fórmula que o desgaste do pneu limita muito os pilotos, né? Então o carro que gasta menos pneu tem grande vantagem em corrida, na volta de classificação nem tanta, mas às vezes até na volta de classificação, dependendo da pista, o último trecho da volta, né? A volta é sempre dividida em 3 setores, o terceiro setor às vezes o pneu já era. Você tem uma ideia de como os pneus acabam rápido, né? Então, sobre os pneus é isso. Se a chuva de sexta-feira pode ter atrapalhado a performance de alguém, olha, sim, atrapalhou a performance de todo mundo, né? Porque chove e lava a pista e tira a pouca borracha. Uma coisa que eu vou falar é a característica desses pneus, diferente de todos os outros pneus de corrida, a característica dos pneus da Fórmula 1, desde que a Pirelli entrou, não deixa muita borracha na pista. A borracha voa para os lados da pista e suja a pista do lado. Na linha de corrida não emborracha quase nada. Emborracha muito pouco a linha de corrida. Porque o pneu voa para os lados.
entendeu? Você pode pegar a Fórmula Indy, Fórmula E, pega a categoria, aquela japonesa, você vai ver que a linha de corrida ela fica meio preta no asfalto, né? Porque o pneu vai soltando lá, vai grudando no asfalto lá. E isso é emborrachar a pista. Na Fórmula 1 não acontece, a linha de corrida não fica preta, entendeu? Não fica mais escura, bem mais escura. Ela fica às vezes um pouquinho, quase nada, porque emborracha pouco. Então a chuva não faz tanta diferença assim. Faz diferença, mas não faz tanta diferença assim. Vamos agora passar para o Bino, companheiro do Pedro. Boa noite, loucos. Temos que falar sobre a escolha da cantora, né, para cantar o hino Além de Esquecer um Pouco, que cantou, chamou que tal Elvira, frentista do Ipiranga, depois de tudo ainda colocou a culpa no pessoal da técnica. Bom, Bino, aquilo ali foi uma vergonha, né? Uma pessoa, né, não conseguir cantar a primeira estrofe do hino nacional. Eu nunca tinha visto isso, né? Uma coisa que a gente aprende na escola e vai cantando, né? E eu nunca tinha visto isso. Alguém esquecer. A segunda frase do hino nacional ela já tinha esquecido. Ela só conseguiu a primeira. Depois ela esqueceu a primeira estrofe inteira, menos a primeira frase. Depois a segunda também. Uma hora ela retomou, mas foi um negócio vergonhoso, né? Ninguém esperava isso. Eu acho que não sei nem se dá para culpar a pessoa, que eu não sei quem é também, que a escolheu para cantar o hino nacional. Eu não sei quem é, então eu não vou ser leviano aqui em apontar algum culpado. Mas não sei nem se dá para culpar a pessoa, porque a pessoa não saber cantar o hino nacional é uma coisa bizarra, né? Então é isso. Espero que isso não aconteça mais, né? Que o ano que vem, né, escolha uma pessoa, treinem essa pessoa, façam essa pessoa cantar o hino nacional antes de escolhê-la para cantar lá na pista, porque realmente isso não pode acontecer. O Alex Fernando pergunta assim: minha esposa fez 2 perguntas que não consegui responder, vamos ver se o Adalto me ajuda. Durante a sprint, por que o campeão do mundo precisa perguntar no rádio se pode acelerar em determinadas curvas? Ele não deveria saber disso? Depois, durante a corrida, se esse cara do carro preto, Russell, diz que tem mais ritmo que o Hamilton, por que ele não passa ao invés de ficar falando com a equipe? São 2 boas perguntas, Alex. No caso da sprint, ainda tem uma coisa que minimiza isso, né? Como eles só tiveram um treino, né, com o final de semana de sprint, só tem um treino livre na sexta-feira, de 1 hora, e depois o carro já vai para a classificação, o carro já vai para o parque fechado. Quando começa a classificação, o carro já está no parque fechado, né? Não pode mais mexer no carro. Então só tiveram 1 hora de treino na sexta-feira, então eu até entendo alguns pilotos terem alguma dúvida em relação ao que fazer em relação aos pneus durante a corrida, né? Mas se você acompanha o Louco, você sabe que eu e o Bruno somos a favor de tirar o rádio da Fórmula 1, né? Então a Fórmula 1 não vai fazer isso, infelizmente, mas a gente é a favor de tirar o rádio da Fórmula 1. E a sua segunda pergunta, eu concordo com você. Se o Russell tinha mais ritmo que o Hamilton, eu acho que ele deveria ter ido para cima e ter ultrapassado, né? Até porque ele ia conseguir se manter na frente do Hamilton 2, 3 ou 4 voltas no máximo, porque o pneu dele, você viu como acabou muito rápido, né? Porque ele estava forçando mais do que devia. Inclusive isso também está se eu não me engano, aqui, eu espero que esteja. Olha lá na parte 1, né, da conversa com o Dude e com o Mate, começo do churrasco do Dude com o Mate. Lá no Auto Race, ele falou sobre isso também.
Então vale a pena dar uma olhada no que ele disse. O Gustavo Segamark pergunta assim: comente as expectativas da Mercedes para o ano que vem, gente. Bom, vamos lá, né? Vamos definir primeiro o que é expectativa, que é a realidade. Quanto mais alta a expectativa, né, maior às vezes é o tombo, né? Maior às vezes é mesma coisa quando eu falo para você, 10 pessoas falam que tem um filme maravilhoso no cinema, você vai no cinema assistir o filme achando que o filme é maravilhoso, e o filme é só bom, ou até muito bom, mas você não acha maravilhoso, você vai sair um pouco frustrado, né? Um pouco decepcionado, né? Então, né, é isso. A expectativa da Mercedes é bem alta, né? A expectativa da Mercedes é melhorar 1,5 segundos desse carro para o carro do ano que vem. Foi o que o Dude me disse há 3 dias, hoje é quarta, domingo. 1,5 segundos. Essa é a expectativa deles. Eles acham que é isso que eles precisam para poder disputar com a Red Bull e talvez com a McLaren e talvez com a Ferrari o título do ano que vem. Mas ele coloca a Red Bull como favorita também, né? Só que ele não descarta nem McLaren nem Ferrari, porque elas estão muito bem, principalmente a McLaren, que parece que achou o caminho mesmo. Então a McLaren está mais próxima da Red Bull hoje do que a Mercedes, né? O carro dela aceita melhor acertos mínimos diferentes do que o da Mercedes, né? O da Mercedes tem um acerto ali, meio basicão deles, que o carro anda direitinho com aquele acerto, mas sair um pouquinho daquilo mata o carro, né? Então a expectativa é essa. Eles acham que eles têm para melhorar 1,5 segundos. Agora, se eles vão conseguir, não dá para eu dizer, né? O Dude acha que vai, né? Ele tem quase certeza que vai, mas eu não posso cravar isso, né? Porque apesar de ele estar muito confiante, e o Dude não é um cara otimista, como por exemplo o Mate da Red Bull. O Mate é um cara bem otimista. O Dude não é um cara otimista. O Dude é um cara mais realista, entendeu? Então eu tendo a acreditar que eles vão conseguir melhorar bastante. Agora, se vão conseguir melhorar esses 1,5 segundos que eles acham que vão melhorar, não sei. Bom, vamos lá no Éder no Quebec. Esse aí que dá um pouco de inveja da gente, né? A gente aqui. Cara no Quebec, Canadá. Conheço uma pessoa que mora aí também. Mora pertinho de Montreal, se não me engano. Eu esqueci o nome da cidade agora. Eu não o vejo há muitos anos, porque ele foi para o Canadá faz, sei lá, 15, 16 anos. E, pelo que ele fala, a vida é muito boa, né? Fora o frio. Grande Éder. Ele pergunta assim, ó: no calor do momento, achei a disputa do Alonso versus Pérez incrível nas últimas voltas. Mas, revendo as onboards, confesso que dei uma brochada forte. Esse maldito rádio quebrou toda aquela mística que o que se viu na pista foi pure driving. Pure driving, como é que eu vou traduzir? Direção pura, tocada pura, né? Do piloto. Ou seja, teve muita ajuda ali de engenheiro, né? Muita ajuda de engenheiro. Então, vocês não acham que certos ajustes de performance do carro não deveriam ser banidos de falar pelo rádio? Porque o rádio nunca vai acabar, infelizmente. Olha, infelizmente. O problema é o seguinte: eles já tentaram, Éder, eles já tentaram censurar o rádio. Mas aí os pilotos, os engenheiros começam a falar por código, né? Então não adianta. Então ali ou se acaba com o rádio, ou deixa o rádio como está. Não adianta tentar censurar, porque eles falam por código, entendeu?
Foi alguns anos atrás que aconteceu isso, durante algumas corridas só, aí liberaram de novo, porque não adiantou nada. Então, é isso, os engenheiros ajudam mesmo, né? É um trabalho em equipe, né? Eles querem ganhar, eles querem ir para frente, eles querem ultrapassar o carro da frente, eles querem chegar o mais na frente possível, porque isso, além de prestígio para o piloto, para a equipe, para os mecânicos, para os engenheiros, tudo, também dá dinheiro, né? Todos eles na Fórmula 1 têm bônus por colocação. Não é só o campeão que tem bônus, né? Não é só, por exemplo, quando o Hamilton ganhava, não é só ele que tinha bônus, era a equipe inteira, né? Agora que o Verstappen ganha, que o Vespa ganha, não é só ele que tem bônus. É ele, os mecânicos, a equipe inteira, Adrian Newey, Cristiano, todo mundo tem bônus. E as outras equipes também, elas têm bônus, né? Porque elas falam, se chegar em primeiro é tanto, chegar em segundo é tanto, chegar em terceiro é tanto, chegar em quarto é tanto. Aí para trás, essas equipes grandes não têm bônus nenhum. E as equipes pequenas têm bônus até para marcar ponto. O piloto consegue marcar ponto, por exemplo, numa AlphaTauri, numa Haas, numa equipe dessa, eles ganham bônus por isso, entendeu? Então, é isso. É muito complicado mesmo. É uma coisa que teria que eliminar o rádio. Dá para eliminar, mas a Fórmula 1 não vai fazer, né? Não vai fazer. De Almeida, pergunta bem fora do normal. Fora do normal, peraí, vou dar uma tragadinha aqui. Fora do normal. Que diabos aconteceu com o Frentzen quando foi para Williams em 97? Aí você está querendo me matar aqui. O cara corria bem e tinha bons brilhos na Sauber desde sua estreia. Foi procurado para chefiar o projeto da McLaren e Mercedes em 96. E negou porque supunha-se que o Schumacher poderia ir lá tomar tudo para si, segundo Galvão Bueno contou em uma transmissão. E de repente começou a andar mal naquele foguete. Melhorou um pouco na carroça de 98 e voou em 99. Até na Eros Laranja ele andou bem, mas não na Williams. Eu lembro, assim, eu precisaria ter visto a pergunta antes, tá? Então eu tenho flashes, né? Eu nunca achei o Fred sem nada demais, para começar, né? O pessoal achava ele mais do que eu achava. Isso aconteceu com muitos pilotos. Fisichella também, o pessoal achava mais do que eu achava. Muitos pilotos. O Kimi, o pessoal achava mais do que eu achava, apesar de eu achar o Kimi muito bom, né? Então eu acho que o Frentzen não casou com o carro ali, né? Com aquela Williams, não conseguiu adaptar a tocada dele, não conseguiu que o cara da Williams deixasse o carro como ele gosta, e por isso andou mal. Essa geralmente, eu não estou dando essa certeza, mas geralmente é o que acontece quando um piloto muda de equipe, um piloto vai nível 8, né? Muda de equipe e na outra equipe ele vai para 6 ou 7 ou 5. É porque ele não se adapta ao carro e não consegue fazer a equipe deixar o carro como ele gosta. Então o desempenho faz assim, né? E esse exemplo, você e todo mundo que tá nos vendo aqui já viram muitas vezes acontecer, né? Mais recente, vamos dar um exemplo recente, Ricardo quando foi para a McLaren, né? Simplesmente não conseguia guiar o carro, né? Não conseguia guiar o carro, né? Tomou uma surra do Norris que deu até pena, né? E o Ricardo era um piloto nota 8,5, vai? 8,5, 9, né? E na McLaren ele foi um piloto 6, né? Então, e agora ele voltou para tá na Red Bull de novo, não na Red Bull, na AlphaTauri, e tá andando bem, tá andando ali junto com o Tsunoda, que já está acostumado com o carro, e o Tsunoda anda bem, entendeu? Então eu acho que é isso, é uma questão de adaptação, né? Isso é uma coisa que só grandes pilotos têm, né? Grandes mesmo. Muitos campeões, inclusive, não tem isso. Precisa ser grandes pilotos. Você vai contar aí, vai encher as duas mãos no máximo de pilotos que se adaptam bem a, entre aspas, também qualquer tipo de carro, qualquer tipo de tendência de carro, entendeu?
qualquer regulamento, qualquer tudo. Uma coisa que também está no papo lá com o Mítico Dude, na segunda parte. Kleber Aquesta. Grande Adalto, na sua opinião, você acredita em que alguma equipe se aproxima da Red Bull, ou o Newey vai fazer a Red Bull vir mais forte ainda? Bom, então, vamos falar sobre isso um pouco. Mas eu já dei um pouco a resposta, né? Quando pediram para eu falar se eu acredito que a Mercedes vai. A resposta é muito parecida, né? O Dude acha que a Red Bull não tem mais muito o que melhorar. Vai melhorar, vai ficar mais rápido, mas tem um limite, né? Esse limite é o quanto do efeito solo você consegue extrair do carro. O Dude e a Mercedes acham que a Red Bull está muito próxima desse limite. Então, vai ficar difícil. Agora, a Red Bull tem outras coisas que ela pode melhorar, né? O problema é que ela já tem tudo melhorado. A suspensão da Red Bull não é só o assoalho. O assoalho da Red Bull, a asa dianteira, o assoalho, o difusor, trabalham assim como se fosse uma coisa só. E trabalham muito bem com a suspensão, né? Que, pelo jeito, é o segredo do negócio. O carro, essas três partes, asa dianteira, assoalho, difusor, tem que trabalhar em perfeita harmonia com a suspensão, senão não vai. Se não tiver essa perfeita harmonia, o Mate falou, ninguém melhora mais de meio segundo, pode fazer o que quiser no carro. Ninguém melhora mais que meio segundo, vai numa pista aí de 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, por aí. Então, isso é. E quando o Dude falou isso, o Mate nem respondeu, entendeu? Ele fez assim, entendeu? Ou seja, eu não sei se ele concorda ou não, né? Então eu acho que se tiver equipes para chegar na Red Bull, vai ser a Mercedes, a McLaren ou a Ferrari. Eu acho que são uma dessas três. Ou talvez as três. O ideal seria as três, porque daí a gente teria 4 equipes disputando, o que seria espetacular, né? Mas se uma delas chegar, já vai ser muito melhor do que está sendo agora, né? Qualquer uma das três, né? Qualquer uma das três. Vamos lá. O Mazenga está perguntando se é verdade que uma dessas categorias do automóvel nacional, bem famosa por sinal, serve para ser uma ótima lavagem de dinheiro de empresas do ramo farmacêutico. Abraço. Não sei dizer, Mazenga, isso. Não sei dizer. Não tenho essa certeza, então não posso te responder isso, né? Seria leviano da minha parte, que é uma coisa que é um defeito. Eu tenho vários defeitos, mas esse aí eu procuro não ter. Enrico Zampoli, boa tarde, grande Adalto, parabéns pelo trabalho. Ele também cumprimento o Bruno. Andei meio sumido das perguntas por causa do trabalho, mas sempre acompanho tudo. Legal, Enrico. Vamos lá, a respeito dos negócios, sabemos que Papai Stroll é um campeão, isso não se discute. Mas como gestor da F1, eu entendo que a abordagem dele é de copiar. Ele está falando isso por causa do Dan Fellows, que veio ele colocou Mercedes Rosa e Dan Fellows. Se você não tem a competência dentro da sua equipe, Enrico, você copia os outros. E mesmo que às vezes você tenha, algumas coisas tem que copiar os outros. O próprio Adrian Newey, quando viu o assoalho da Williams, veja só, da Williams, ele falou que tinha uma coisa lá muito bem feita, que ele não havia pensado. Ou seja, ele pode ter até copiado uma parte dessa parte que ele falou. A gente não sabe que parte é, mas essa parte que ele falou, ele pode ter copiado até da Williams, para você ter uma ideia como são as coisas. Responda, por favor, com essa abordagem da Aston Martin não está fadada ao ostracismo na F1? Sinceramente, acho que eles logo vendem a equipe e pegam uma boa grana. Um grande abraço, Henrico. Eles já tiveram, né? Eles já tiveram oferta, não venderam ainda. Tiveram oferta de petrolífera lá do Oriente Médio, né? E não venderam ainda. Mas sim, o Papai Stroll é um campeão dos negócios. Ele é multimilionário, ele é bilionário, né? Não é milionário, ele é bilionário em dólar,
Quer dizer, é muita grana, né? E multibilionário, inclusive. Essa abordagem, eu não sei se ele tem pretensões de ser campeão, entendeu? Apesar de que ele contratou o Dan Fellows, ele está atrás de outros, ele já fez parceria com a Honda, ele vai ser a equipe de fábrica da Honda a partir de 2026. Quer dizer, ele está fazendo um trabalho a longo prazo, entendeu? Então, quer dizer, ele rejeitou uma proposta muito boa, né? Uma proposta muito boa que ele recebeu, que cobria tudo que ele já gastou na Fórmula 1, mais a fábrica nova, e ainda embolsava um monte, não vendeu. Então vamos ver. É difícil prever o futuro, né? Difícil prever o futuro. Sobre copiar, sempre foi assim. Você copia. Vou te contar um caso de efeito solo. Em 1978, a Lotus apareceu com efeito solo. Colin Chapman e o engenheiro dele inventaram isso aí, né, da indústria de aviação. Falavam, por que a gente não faz ao contrário, né? Tudo que o que o avião tem por baixo para subir, por que a gente não faz ao contrário no Fórmula 1? Deu super certo, eles fizeram, foram campeões com o pé nas costas. No ano seguinte, todo mundo copiou. Então, isso acontece, isso não tem jeito, né? Às vezes você consegue fazer uma cópia até melhor, você copia e você sofistica aquilo, entendeu? Às vezes você não consegue. Então, por enquanto, por exemplo, como o segredo da Red Bull não é visível, né, que é o assoalho, né, basicamente o assoalho trabalhando em perfeita harmonia com a suspensão, isso não é visível, é muito difícil copiar, entendeu? A suspensão, provavelmente, ano que vem, a minha opinião, agora não tem nada a ver com Dude, com Leite, a minha opinião é que a Mercedes e a Ferrari, e talvez até a Aston Martin, venham com suspensão pull rod na frente. Hoje eles usam push rod atrás e push rod na frente, né? Quem usa pull rod na frente é só a Red Bull e a McLaren. Eu acho que o ano que vem isso vai acontecer com a Mercedes. Não, o Dude não me falou, eu que acho. Com a Ferrari e talvez com a Aston Martin, né? Porque está se mostrando melhor do que a push rod na frente, que é uma coisa bem antiga, né? Não é uma coisa nova. A suspensão a diferença é que a pull rod ela tem um centro de gravidade mais baixo. Compensação, ela tem menos ajustes, entendeu? Então, por isso que, né, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Bom, vamos lá. Chagas. Às vezes eu tenho que colocar aqui na câmera, senão a câmera desliga sozinho, eu fico falando aqui sozinho. O Chagas, Stroll e filho do dono, mas às vezes ganha do Alonso, até já classificou na frente do espanhol. Pérez, mesmo ridículo, já ganhou uma outra do Verstappen e tem pole no currículo. Chegamos a Sargent. Classifica em último, na maioria das corridas chega em último, raramente acompanhado. O disparado piloto que mais errou na temporada, inclusive comprometendo a reposição de peças com teto orçamentário. A maior diferença entre pilotos da mesma equipe acontece na Williams. Pergunta, por que levam o piloto mais desesperado do grid a sério? Chagas, porque ele é novato, por isso, né? O ídolo Stroll não é novato, está na Fórmula há muitos anos já, realmente. Às vezes ele anda muito perto do Alonso, às vezes até na frente, na maioria das vezes anda atrás, mas não toma esse pau que toma o, né? Nem que toma o Pérez, nem que toma o... Ele não toma o pau que toma o Sargent. O Sargent é novato, entendeu? Então tem que... vamos dar mais um ano para ele. A Williams deve ter pensado assim, vamos dar mais um ano para ele, para ver se ele melhora, para ver se ele chega no carro, se ele consegue guiar o carro como tem que ser guiado, né? É isso. Ele levar a sério, sim. Chagas, não é porque o cara, às vezes o cara é ruim, né? É ruim entre aspas, porque não tem piloto ruim na Fórmula 1. Sempre falei isso, né? É bom isso ficar muito claro, né? Não tem piloto ruim na Fórmula 1. Não existe. Você tem um piloto que é menos bom, né? Tem os melhores, tem os bons
e tem os menos bons. Mas piloto ruim não tem. Então, é isso aí. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Então, a história da F1 mostra que, em regra, uma equipe piloto domina por um período de tempo, o que geralmente muda com a implantação de novos regulamentos. Eu estou ouvindo muito falar isso, eu vou até interromper aqui a pergunta do Felipe. Esses domínios longos, Felipe, começaram nesse século, antes não era assim não. Né? Antes a equipe dominava um ano, às vezes dominava 2 anos, e depois vinha outra, que dominava um ano, dominava 2 anos, e... né? Esses domínios longos começou esse século, com a Ferrari, primeiro, 2000, 2001, 2, 3, 4. Depois a Renault ganhou 2 anos, mas não foi domínio, né? Ganhou 2 anos, foi ali com a Ferrari, 2005, 2006. Depois, 2007, a Ferrari voltou de novo, mas era ali com a McLaren. Em 2008, a McLaren ganhou, mas era ali com a Ferrari. 2009, houve um domínio na primeira parte da temporada da Brown, que é ali que eles ganharam o título, mas depois, no segundo semestre, a Red Bull já chegou, e se tivesse mais corridas, se o calendário fosse grande como é hoje, o Vettel poderia até ter sido campeão em 2009. Aí 2010, 11, 12 e 13, a Red Bull dominou com o Vettel totalmente, né? Então 4 anos seguidos, né? Então primeiro tivemos o Schumacher lá, 2001, 2, 3, 4 anos, 2000, 2001, 2003, 2004, 4 anos. Depois 2 anos de... depois tiveram mais 4 anos da Red Bull, aí tiveram mais 7 anos, né? 8 anos da Mercedes, que eles ganharam o título de construtores 8 vezes. 8 anos da Mercedes, só que no último ano não ganharam o título de piloto, só de construtores. E agora estamos no terceiro ano, não, segundo ano da Red Bull. Vamos ver se vai ter o terceiro ano da Red Bull. Seria o ano que vem. 2001 não pode dizer que houve domínio, porque 2001 a Red Bull e Mercedes estavam ali também, né? Esses são os campeonatos melhores, né? Se você for pegar os campeonatos, você pega 2001, 2021, que foi o título do Verstappen. Foi um campeonato espetacular, primeiro título do Verstappen. Por quê? Disputando o tempo todo contra o Hamilton. 2016 foi um campeonato espetacular também, porque era uma equipe só, mas 2 pilotos muito bons, alfas, Nico Rosberg e Hamilton, disputando até o final. Aí você volta só para 2009, quando a Red Bull estava quase alcançando, o Vettel estava quase alcançando o Button lá na Brown, né? 2008, muito bom também, uma disputa muito boa entre a Ferrari e a McLaren. 2007, muito bom também, uma disputa muito boa entre a Ferrari e a McLaren. Aí, 2006 e 2005 já foi bom, teve uma disputa entre Renault e Ferrari. Mas, principalmente em 2005, a Renault era um carro melhor, mas teve disputa. E aí você teve aqueles anos Schumacher que não teve disputa também. Então, nesse século nós tivemos poucos campeonatos bons mesmo, né? Poucos campeonatos bons. Então é isso. Vou acabar de ler sua pergunta aqui, de repente. O que geralmente muda com a implantação de novos regulamentos, que também causa uma certa mudança na hora de força, são as diretivas técnicas. No período de domínio da Mercedes, ela foi pouco ameaçada, só perdeu o campeonato de pilotos no último ano do regulamento, de maneira questionável, manteve o de construtor. Teria sido melhor manter o regulamento? Eu acho que sim, eles deveriam ter mantido o regulamento. Porque, como eu falei antes no começo, as equipes estavam chegando na Mercedes. A Red Bull já tinha chegado, por exemplo, né? Fizeram uma diretiva técnica, cortando o assoalho, as 2 laterais traseiras do assoalho tiveram que cortar. A Mercedes perdeu bastante downforce, com isso as outras equipes chegaram, principalmente a Red Bull. Então, o que a FIA devia fazer agora para o ano que vem, né? Uma coisinha à toa, mas que machucasse um pouco a Red Bull para as outras equipes chegarem. Atualmente tenho ciência que o campeonato de maneira geral é muito mais equilibrado do que já foi, porém ainda distante do ideal. Sim. Sendo assim, as mudanças do regulamento são inevitáveis. E as ETs, vamos ver a Red Bull dominando. Olha, todo mundo faz essa pergunta, né? Se a Red Bull vai dominar
até o final, até o ano de 2025, ou seja, vai ganhar também ano que vem e 2025. Pessoal, não dá para eu responder isso, entendeu? Não sei, né? Eu não tenho certeza. Hoje eles são melhores. Agora, as outras equipes, elas têm condições de descobrir o segredo, né, de como fazer o efeito solo com o túnel Venturi funcionar como a Red Bull soube fazer funcionar, né? Então elas têm essa condição. E se elas conseguirem isso, elas vão chegar junto. E aí nós vamos ter campeonatos disputados, né? Agora, se elas vão conseguir ou não, é muito difícil dizer. É muito difícil dizer, né? Não dá para saber. E elas têm condições, elas estão tentando, elas estão fazendo o que podem, entendeu? Estão trabalhando muito. Se vão conseguir, a gente só vai saber na primeira corrida de 2024, né? Talvez nem na primeira corrida, precisa esperar umas 3, 4 corridas para saber. Às vezes dá para saber na primeira, como esse ano. Esse ano deu para saber na primeira corrida. Aliás, vamos ser sinceros, deu para saber na pré-temporada que ninguém ia pegar a Red Bull. Isso foi um pouco bruxante, né? Porque você já saber na pré-temporada quem vai ganhar, tendo o ano, nem tendo começado o campeonato ainda, tendo certeza. Porque hoje todo mundo acha que sabe que a Red Bull vai ganhar ano que vem, mas ninguém tem certeza, né? Ninguém viu os carros do ano que vem, não foram para a pista, não aconteceu nada ainda. Então, não dá, é chute, tudo é chute. Se a Red Bull vai ganhar, se não vai ganhar, se vai ter disputa, hoje é tudo chute. Nós vamos ver isso, começar a ver isso na pré-temporada. Aí vamos ver umas disputas, né? Vamos ver umas primeiras corridas. Tomara que a gente demore para entender isso. Quanto mais tempo a gente demorar para entender quem é que vai ganhar, quem é que é melhor. Às vezes você tem uma equipe que é melhor em algumas pistas e a outra equipe é melhor em outras, entendeu? E é muito parelho na maioria delas. Então, tomara que seja assim. Mas é torcida, não é previsão, né? É isso aí, Felipe, mas obrigado pela pergunta. O Bruno Ricardo Paz, Adalto, na visão do Made, do Dude, falta ao Norris algo a mais para enfrentar de igual para igual com o Vespa. Na minha visão, vejo o Norris no topo dos pilotos pós-Vespa. Na sua visão, o que falta ao Norris? E comparando com o Lewis, qual a diferença que você vê do Lewis para o Norris? Bom, quem me acompanha, e Bruno, acho que você é um cara que me acompanha, né? Acompanha a Torres, acompanha o Loucos. Você sabe como eu sou fã da tocada do Norris, né? Eu acho que como tocada, né, como guiar o carro, ele não deve nada, talvez nem pro Hamilton e nem pro Verstappen. Talvez ele esteja no mesmo nível de tocada. Agora, não é só isso, é o mental, né? O mental, a personalidade, aquela faca nos dentes, sangue nos olhos, né? Um pouco fominha, às vezes um pouco maldosinho, né? Estou falando coisa pequena, né? Não estou falando em maldade, né? Não estou falando em matar ninguém, em jogar ninguém para fora da pista, mas um pouco de dureza nas disputas, né? Um pouco de a equipe falar para ele ficar atrás do companheiro de equipe e ele fingir que não escutar e passar o companheiro de equipe, né? Que ele já devia ter feito isso 2 vezes, não fez. A primeira ele até perguntou para a equipe, né? Quando ele estava atrás do Ricardo em Monza, quando o Ricardo ganhou de McLaren, a única corrida boa do Ricardo na McLaren, basicamente, o Norris estava mais rápido atrás que ele. O Norris perguntou para a equipe: fico aqui, posso passar? Quer dizer, no fim da picada, a equipe ainda não tinha direito, tinha que ter ido lá passado, né? Então, quer dizer, a única vez que o Norris deu uma de machão foi lá na Rússia, quando estava chovendo, e o engenheiro falou para ele: para trocar pneu. Ele falou: não me enche o saco. No fim, perdeu a corrida por causa disso. Foi a única vez que ele foi duro, que ele tomou uma decisão. Errou na decisão, mas ele pelo menos tomou a decisão, né? Para mim, falta isso para o Norris. Isso que a gente chama de piloto alfa, né? O piloto que faz as coisas, né? O piloto que toma as decisões. O piloto que a equipe
tem até medo de dar algumas ordens, de falar algumas coisas, porque sabe que não vai rolar, entendeu? Agora, o piloto precisa simplesmente, tem que ser muito bom, coisa que o Norris é, né? Mas ele precisa ter essa personalidade. Por enquanto, o Norris não mostrou isso, infelizmente. Na minha opinião, é essa. Que é muito parecida com a opinião do Mate e do Dude. É muito parecida com a opinião deles. Tá? Bom, o cabelo batateiro. Esse final de semana, Alonso fez me relembrar a melhor qualidade dele, mesmo em época de McLaren e Ferrari. O resumo desse piloto é: ele nunca desiste. É impressionante como ele tenta até o final da corrida, e pedindo para o Bruno escrever no quadro negro 1000 vezes, nunca mais vou falar que a idade do Alonso chegou. Cabelo batateiro. Foi muito bom, achei muito legal a disputa mesmo dele com o Pérez, né? Ele foi muito inteligente em mudar a linha de corrida, fazer as curvas de maneira diferente, né? Você viu que ele não fazia a tomada normal, não fazia o traçado normal. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre linha de corrida, como abordar uma curva. Tem pelo menos 3 maneiras diferentes. O Alonso mudou isso no meio da disputa e conseguiu se defender. A disputa durou quase 20 voltas. Ele conseguiu se defender, conseguiu repassar Foi espetacular, não tem como, né? O problema do Alonso, como disse também o Dude e o Mate, é fora do carro. É com a equipe, com o companheiro de equipe, com os engenheiros. É muito difícil. É um cara muito difícil de lidar. É um cara que gera muito estresse na equipe, entendeu? Principalmente a equipe de ponta, né, que está lá para ganhar. Ele gera muito estresse, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então por isso que eles acham que o Alonso nunca mais vai ser contratado para uma equipe de ponta. Elvis Gomes, Mestre, Adalto e Bruno, foi publicado nesse site a perícia de Ayrton Senna para frear e acelerar ao mesmo tempo, mantendo os giros do motor sempre altos e consequentemente mantendo o motor cheio nas saídas de curva, e nunca mais foi visto nenhum piloto fazendo. Pergunta: apesar que vi Schumacher fazendo isso em batalha contra o Alonso? Eu não vi. Pergunta: qual o motivo de nenhum piloto conseguir fazer isso atualmente? O estilo de Senna era único? Os carros hoje não permitem esse tipo de tocada. O problema é o seguinte, Elvis: tinha embreagem naquele tempo, né? Hoje não tem. Então o Senna, ele mantinha o motor em rotação alta, dando aquelas bombadas no acelerador, usando a embreagem. Ele põe o pé na embreagem, né? E no acelerador ao mesmo tempo. Você faz isso para fazer o tal do punta-taco, né? Como que é o punta-taco? Você vem, quando você freia, o pé direito fica de lado, fica uma parte dele no freio, outra no acelerador, e o pé esquerdo vai na embreagem. Estou falando de um carro mecânico, câmbio mecânico, que era o carro que o Senna guiava. Então, você com o pé esquerdo você usa só na embreagem, o pé direito vai no freio e no acelerador. Então, o Senna fazia o punta-taco, e quando ele começava a contornar a curva, o que ele fazia? Ele continuava acelerando, continuava dando essas bombadas no acelerador para o giro não cair. E a última bombada dele era a bombada que ele não tirava mais, que é a reaceleração, a saída de curva. Mas precisa de embreagem para fazer isso, né? Os carros hoje não têm embreagem, então não dá para o Senna fazer mais isso. Não dá para o Senna. O Senna, coitado, não dá para fazer mais isso desde que ele faleceu, né? Desde que ele nos deixou. Mas assim, os outros pilotos, naquela época já não faziam. E quando entrou esse câmbio atual, sem embreagem, que já tem muitos e muitos anos também, ficou impossível fazer. O Senna, se ele fosse fazer hoje, ele tem que inventar alguma outra coisa, ou talvez até ele pediu para deixar uma embreagem no carro, não sei. Mesmo com o câmbio na borboleta, talvez ele pediu para deixar uma embreagem no carro para ele poder fazer isso. Daniel Oliveira, confrades, tem alguma novidade da novela Andretti, Liberty FIA? Não tem, Daniel. A Fórmula 1, como eu disse, né? Aqui no Loucos você deve ter visto, você vê bastante Loucos. A Fórmula 1 vai enrolar a Andretti até quando der. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Infelizmente, né? Eu cheguei nesse ponto de falar infelizmente,
porque Andretti cumpriu tudo que a Fórmula 1 quis, né? Tudo que a Fórmula 1 exigiu para uma equipe nova entrar, tudo a Andretti cumpriu. Então, nesse caso, eu acho que eles tinham que entrar, né? Porque aí é uma quebra de confiança, uma quebra de contrato, apesar de, né, é uma quebra de tudo, né? Se alguém chega em você e te pede R$100 emprestado, né? E você impõe 10 condições para você emprestar os R$10 e a pessoa aceita e assina que vai fazer aquilo, eu não vejo porque você não emprestar os R$100 mais, né? Então é mais ou menos isso aí que está acontecendo aí com a Andretti e a Fórmula 1. Boa tarde, grande Adalto, e falando do Bruno também, eu gosto da sprint, porém acredito que se fosse TL1 e 2 na sexta para ajustar os carros, aí sábado de manhã, quali único, com o resultado servindo tanto para a corrida domingo e a sprint do sábado, só que com o grid invertido para a sprint de sábado, não deixaria as coisas mais emocionantes? Qual a opinião de vocês? Eu acho que sim, eu acho que deixaria as coisas mais emocionantes. Eu sou totalmente a favor do grid invertido nos 10 primeiros, não no grid inteiro, porque se você colocar o pole em último lugar, né, numa corrida curta, ele provavelmente não vai conseguir ganhar a corrida curta, porque ele vai ter que passar 19 carros para ganhar a corrida curta, né? E não vai ser fácil ele passar os primeiros, porque os primeiros são o cara que está em segundo, o cara que está em terceiro, que estão lá atrás também. Então eu sou a favor de inverter os 10 primeiros, não todos. Mas sim, se invertesse, nossa, ia ser muito legal, muito legal. Porque daria tempo, né? Largando em 10º dá tempo, mas largando em 20º, numa corrida curta, não dá. Então, por isso que eu sou a favor de inverter os 10 primeiros. O Tanaka Traka. Boa tarde, Adalto Senna e Gerhard Bruno. Agora, o Adalto Senna, agora eu gostei. Adalto Villeneuve, esse aqui, ó. Adalto Senna, Adalto Piquet, Adalto Fittipaldi, esses aí, né? Gosto muito. Mas, e o Bruno, o Gerhard Bruno é bom também. O Berger era um bom piloto, viu? É que ser companheiro do Senna, meu amigo, né? Quantas vitórias o Berger não teria tido? Ele teve 8 vitórias, se não me engano, né? Minha memória não toma como verdade. Vai pesquisar quando eu falo esses números de coisa muito velha. Eu acho que foram 8 vitórias. Mas se não fosse companheiro de equipe do Senna, teria umas 20. Vocês acham que a Red Bull vai se contentar em apenas um piloto no time, no caso o Pérez continua em 2024? Eu sinceramente duvido que o Pérez dê qualquer trabalho para o Max, mesmo com o carro mais neutro para o ano que vem. Caso a equipe se aproxime mais da Red Bull, não seria melhor eles terem um segundo piloto mais forte na equipe, como o Sainz é na Ferrari? Sim, eu acho também, concordo. Na Ferrari, o Tanaka, o Sainz nem é considerado segundo piloto, viu? Ali não tem primeiro e segundo piloto, né? Eles têm um tratamento igual ali na Ferrari. É a torcida que o Percival tem muito mais torcida que o Sainz, né? Então a torcida acha que o Percival é o primeiro piloto. Mas não é. Eles têm lá as mesmas vantagens. Os dois não tem, nenhum deles tem um privilégio em cima do outro. Então não tem primeiro. O Sainz, por exemplo, o Sainz, né? Eu fiz essa pergunta pro Dude, pro mate, dá uma lida lá. Qual seria a dupla ideal deles, né? O Dude falou que é a dupla da Mercedes mesmo. Eu falei, não vale Hamilton e Verstappen, não vale essa dupla. Porque essa seria a dupla ideal, né? Na minha opinião, e acho que de 99% das pessoas. Mas eu falei, essa não vale. Então arruma outra dupla aí. O Dude acha que a dupla deles, Hamilton e Russell, é a melhor. E o mate falou que a melhor dupla seria o Vespa e o Sainz, né? Então, mas aí nesse caso o Sainz seria segundo piloto. Pelo menos ia começar como segundo piloto. Só se acontecer alguma coisa ali, né? Se começar a superar o Vespa com alguma constância, mas duvido. De qualquer maneira,
O Sainz não era segundo piloto. Quando eles correram juntos, na Toro Rosso, eles também o Sainz não era segundo piloto, não. Né? Então, um piloto como o Sainz, é que eu não sei se o Sainz iria, eu não sei se o Percival iria, se o Norris iria, por quê? Né? A Red Bull é a equipe do Verstappen. Ele conquistou já a equipe dele. Então, o cara que vai para lá, ele sabe que ele vai ter que superar não só o Verstappen, como a equipe. Né? Isso é muito difícil. Muito difícil. Isso é uma coisa que o Senna fez quando foi para a McLaren, que era a equipe do Prost, que era o melhor piloto do mundo. Mas tem um Senna hoje no grid? Então, é difícil. Fernando Marinho. Grande Adalto, minha pergunta é o seguinte: efeito solo, o desenvolvimento se baseia quase na totalidade no assoalho de suspensão. Mas parece que o efeito solo só chega no limite de desenvolvimento mais rápido. Pode ser que na próxima temporada a Red Bull tenha menos ganho de performance por já estar quase no limite. Nossa, Fernando, você está repetindo o que eu falei agora há pouco aqui, que é o que o Dude acha. Né? Pode ser que na próxima temporada a Red Bull tenha menos ganho de performance por estar quase no limite do desenvolvimento. Ou ainda pode ter muito a evoluir. O Dude acha que eles estão quase no limite, eles não vão evoluir muito, eles vão evoluir, mas não muito. Né? E o Mate respondeu com fez assim, entendeu? Então, não sei. Tomara que seja isso, né? Como eu já falei antes, e tomara que Mercedes, Ferrari e McLaren cheguem. Seria um sonho, sonho meu, né? De uma noite de verão, 4 equipes disputando, campeão. Mas não sei se isso acontecer. Se isso vai acontecer, seria espetacular. Né? Boa noite, louco. Essa pergunta vai para o Adalto. Esse é o Arthurzito. Boa noite, louco. Essa pergunta vai pro grande Adalto. Adalto, você entende muito de F1, obrigado, também de economia e negócio, em números fictícios. Qual a quantidade de dinheiro os acionistas da F1 iriam ganhar com mais o título de Hamilton em 2021? E quanto a F1 iria ganhar... Peraí. E quanto a F1 iria ganhar com o novo campeão mundial, no caso de Max Verstappen? Pergunto isso porque até hoje eu acho estranho as 30 posições de punição para o Hamilton no GP do Brasil aquele ano, as não punições para o Max. Arthurzito, é um tema aí, já foi tão discutido, né? Já foi muito discutido. Eu já falei isso, eu não acho que houve conspiração para tirar o título do Hamilton. O que houve ali foi, antes de começar o campeonato, né, uma tentativa bem sucedida das outras equipes chegarem mais perto da Mercedes, cortando o assoalho, né, como eu já expliquei. E durante o campeonato realmente houve muitos erros, né, de punição, tudo culminando com Abu Dhabi. Mas eu tendo a não acreditar em conspiração, e sim num erro absurdo, tão absurdo que perdeu o emprego do Michael Masi, né? Um cara que não tinha condição. A gente vinha falando antes daquilo. Pega os loucos, né? Quem acha que eu estou falando isso agora, os loucos estão todos aí, pessoal. Tá tudo aí na página. Você pode ver o louco que você quiser aí no YouTube, né? E se não estiver no YouTube, lá no MP3, como chama, Spotify. Tá tudo aí, entendeu? O Michael Masi, eu vinha falando muito antes de Abu Dhabi que ele não tinha condição, né? Era um cara que não pensava rápido, não. O Michael Masi, o que ele devia ter feito às 5 voltas do final para decidir um título, quando o Latifi bateu, era dar bandeira vermelha na hora, né? Porque existia um combinado de não acabar. Era um combinado, não era no regulamento, né?
O regulamento não dizia nada sobre isso. Eles tinham um combinado para eles tentarem evitar acabar as corridas em bandeira amarela. Então, o Michael Masi já tinha que ter isso na cabeça. Até 5, 6, 7 voltas antes, se acontecer um acidente, precisar de uma amarela, que vai demorar algumas voltas para liberar a pista, vou dar bandeira vermelha. Não só em Abu Dhabi, em qualquer lugar. Né? Tá vermelha, entra todo mundo, arruma o carro, troca pneu, depois faz uma largada parada do jeito que os caras estavam. Entendeu? Isso aí é uma coisa que um cara, né, que é o diretor de prova da Fórmula 1, já tinha que ter isso com ele, dentro dele. Ó, nessa hipótese eu vou fazer isso, nessa eu vou fazer isso, nessa eu vou fazer isso. Né? Não, ele teve que pensar na hora, todo mundo falando na orelha dele, e ele foi para um lado errado, né? Para um lado que mudou o destino do campeonato, né? Porque o destino do campeonato, apesar de todos os erros cometidos antes, chegou naquela corrida com quem chegar na frente é campeão, entre o Hamilton e o Verstappen. O Hamilton passou a corrida, o Verstappen fez a pole, muita gente esquece disso, mas o Hamilton largou melhor, abriu do Verstappen, né? Na hora que 5 voltas do final, o Hamilton estava 11 segundos na frente do Verstappen, quando o Latifi bateu, quer dizer, o Hamilton ia ganhar a corrida, ele mudou os destinos da corrida ao fazer aquilo, ainda mais depois que ele viu que o Hamilton não parou para trocar pneu e o Verstappen parou. Ele deu o título para o Verstappen, fazendo aquilo que ele fez. Né? É isso. Mestre Stifler, grande Bruno Mestre Adalto, vocês acham que a Aston Martin não tivesse... Se a Aston Martin não tivesse caído tanto em rendimento, ela tivesse mantido a mesma pegada, tivesse ali no bolo da Mercedes, McLaren e Ferrari, o Alonso teria passado o Checo na briga pela vice-liderança? Boa pergunta. Do jeito que a Aston Martin estava no começo do campeonato, é bem capaz. Era bem capaz do Alonso estar ali na disputa. Bem próximo. Um pouquinho na frente, um pouquinho atrás. Era bem capaz, lógico. O Alonso fez, acho que 6 pódios no começo do ano. Né? Nas primeiras 8 corridas do ano, uma coisa assim. Estava muito bem mesmo, poderia mesmo. Mas erraram, né? Erraram o carro. Aí agora voltaram o carro lá do começo do ano. Adalto Lauda e Bruno Hunt. Lauda gostei também, Léo Vasconcelos. Gostei de Adalto Lauda. E Bruno Hunt. O Bruno deve gostar também. Acreditam que se a McLaren 2024 resolver a questão de conservar os pneus como os touros, teremos uma disputa? Entre Norris ou Piastri, qual vocês acham que desafiaria mais? Eu acho que Piastri, pois Norris amarela para o Vespa. E vocês, tá vendo? O Norris está começando a ficar com essa fama aí de amarelão, é uma pena, né? Eu espero que nas 2 próximas corridas o Norris tenha a oportunidade de se defender ou atacar o Vespa, e aí ele mostre alguma coisa, porque ele está começando a ficar com essa fama de amarelão pro Vespa, principalmente, o que é muito ruim para ele, né? O Piastri teve uma disputazinha lá, já com o Vespa. Eu achei que ele foi mais duro do que o Norris tem sido, né? Do que o Norris nunca foi. Assim como o Russell também já teve disputa com o Vespa e foi bem duro, inclusive acho que até chegaram a se tocar. Então, quer dizer, o Norris precisa disso, né? Eu espero, sinceramente, que ele adquira isso, que ele pense de novo, né? Porque é isso que vai fazer a diferença entre ele ser um ótimo piloto ou um piloto alfa, um piloto aí para ganhar título, mesmo, né? O Piastri, vamos ver no ano que vem. Primeiro ano do Piastri, o Norris é muito bom, então o Piastri precisa andar na frente do Norris para poder mostrar melhor a personalidade dele. Não adianta você ficar também andando atrás do companheiro de equipe sempre, quase sempre, e querer ser piloto alfa, que aí não rola, né? Uma coisa está muito ligada à outra. O Williams André fala assim, 2 perguntas. O que aconteceu com as outras 8 equipes nesses anos? Tem que acelerar aqui, hein?
Desde o segundo semestre de 2019 para cá, só a Mercedes tamanho domínio dessas equipes ganhando o campeonato. Sei que vocês não gostam tanto de números, mas o que dizer do recorde batido do Vespa, do Ascari, da maior porcentagem? O que acontece, Williams André, é que a Mercedes se deu muito bem no regulamento. Primeiro a Red Bull, né? Lá em 2009, é que não deu tempo, né? Porque a Red Bull fez isso no segundo semestre. Ela colocou um difusor duplo que funcionava melhor do que o da Brown, que tinha inventado, né? E aí ela foi duplo soprado, depois duplo soprado a quente, e aí só dava ela e ninguém conseguia copiar aquilo. Depois que aconteceu em 2014 em diante, foi que a Mercedes conseguiu fazer um motor muito melhor do que as outras. Então, né, não era só motor, tinha outras coisas também, mas vamos focar, assim como a Red Bull tinha outras coisas também, a Red Bull do Vettel, vamos focar na coisa principal, né? Senão demora meia hora a resposta. A coisa principal era o difusor duplo soprado a quente da Red Bull. Depois a coisa principal da Mercedes era o P, a unidade de potência. Hoje a coisa principal da Red Bull é o efeito solo, né? Então é isso. As outras equipes demoram um pouco para conseguir chegar nisso. Uma hora chega, uma deles muda o regulamento, não adianta muito. E sobre os recordes do Vespa, eu acho bem legal. Todos os recordes que ele já bateu, que ele ainda vai bater. Mas eu não sei. Eu também não sei os do Hamilton, não sei os do Schumacher, não sei. Eu não me ligo nisso. Então eu não sei os recordes que eles têm. Eu sei que o Hamilton é recordista de vitória de pole position. Eu sei que ele e o Schumacher são recordistas de títulos. Eu sei que o Verstappen é recordista de maior número de vitórias numa temporada, que já era dele o ano passado e agora é de novo. Tem outros recordes também. Eu sei que ele vai ser tricampeão, né? Foi tricampeão seguido, 2021, 22, 2023, coisa que... Quem foi tricampeão seguido? Poucos, muito poucos. Mas é bacana tudo isso, mas eu não me ligo muito, não. Mário Sérgio, última pergunta. No TL1 de Las Vegas já vai dar para saber se a pista vai ser uma porcaria ou só na corrida mesmo? Muita gente está falando que vai ser uma corrida ruim, mas honestamente eu não acho que dá para ser engenheiro de obra pronta. E torço para que a corrida seja ao menos decente. Estou com você, Mário Sérgio. Acho que a gente tem que esperar lá. Até o TL2 tem que esperar, né? Para ver o que vai acontecer. Por ser uma pista muito diferente, né? Com muita reta, muito larga, inclusive, então a maioria das curvas é de alta, porque mesmo quando a curva é 90 graus, mas se é super larga, ela vira curva de alta, entendeu? Então, não sei, vamos ver. Pode ser que seja uma boa corrida, eu espero que seja. Vai dar muito vácuo, tem DRS junto, eu espero que seja, vamos ver. Mas eu estou com você, engenheiro de obra pronta também não sou não, né? E eu sou um cara, assim, eu sou mais otimista, né? Entre o pessimista, o realista e o otimista, eu estou entre o realista e o otimista, né? Então eu torço para que seja uma corrida boa, que a gente curta aí, né? Porque é o que a gente gosta, né? Então eu espero que a corrida seja boa. É isso aí. Então hoje foi o Loucos de Quinta. A gente se vê, talvez nesse final de semana, não prometo, talvez eu faça algum vídeo sobre algum assunto específico, mas provavelmente a gente vai se ver. Preciso falar um pouco com a família também, né? Porque eu não vejo meus filhos desde que eu peguei Covid, praticamente um mês atrás. Então, esse final de semana eu vou me dedicar bastante à família. E lógico, parar de trabalhar nunca, né? Isso aqui é um trabalho, vou te falar, site de internet, ainda mais de notícia. Se você bobear, você só trabalha, não faz mais nada na vida. Tá bom? Obrigado pela força, a gente se vê, um abração, tchau.